Olá, alunos do Colégio Estadual de Indiara. Essa semana a gente vai falar sobre balanceamento. Todo mundo, foca na aula! O que é balanceamento? Balanceamento é quando eu tenho o reagente e o produto com os mesmos valores dos elementos químicos. Então, um precisa estar igual ao outro. Mas primeiro, para a gente aprender isso, a gente precisa saber o que é os elementos químicos. Aqui eu tenho só um elemento químico, então aqui eu tenho só um nitrogênio. Aqui eu tenho 2 nitrogênios. Então esse número que vem na frente do elemento químico significa a quantidade que eu tenho do elemento químico. Então aqui eu tenho 2 nitrogênios. Quando se vê um número atrás do elemento, significa que ele está multiplicando tudo que está na frente. Então aqui eu tenho 2, então aqui eu tenho 2 também. Eu tenho 2 moléculas de nitrogênio sendo multiplicado por 2. Então 2 vezes o 2 significa que aqui eu tenho 4 nitrogênio. Aqui eu tenho 2 nitrogênio. E aqui eu tenho só um nitrogênio. E nessa molécula, como eu vou identificar um elemento com o outro? Quando se tem uma letra maiúscula e uma minúscula, significa que é um elemento único. É um único só elemento. Então, Na é só um elemento. Esse aqui é o sódio. Quando se tem 2 letras maiúsculas, significa que são elementos diferentes. Então, o oxigênio é um elemento e o hidrogênio é outro elemento. Então, aqui eu tenho 3 elementos. Tudo que está entre parênteses está sendo multiplicado por quanto? Por 2. Então, todos esses elementos estão sendo multiplicados por 2. Esse número que está atrás, eu não falei que ele multiplicava tudo que estava na frente? Então, ele continua multiplicando tudo que está na frente. Então, aqui vai ficar 2 vezes o sódio, 2 vezes o oxigênio e 2 vezes o hidrogênio. Lembrando que cada um desses elementos aqui tem o quê? Tem 2 unidades, porque eles estão entre parênteses. Então, era a mesma coisa que eu tivesse 2 vezes o 2. Então, 2 vezes 2, 4. Então, eu tenho 4 moléculas de sódio. 2 vezes o 2, tenho 4 moléculas de oxigênio. E 2 vezes o 2 e 4 moléculas de hidrogênio. Depois de conhecer e saber identificar a multiplicação, temos que jogar na fórmula. Sabendo que tudo que vem antes da seta é reagente, tudo que vem depois é produto. Então, antes reagente, depois produto. Vamos olhar os elementos que eu tenho aqui. Eu tenho sódio e oxigênio. E aqui eu tenho sódio e oxigênio. Todos esses elementos precisam ter a mesma quantidade. Precisa ter a mesma quantidade no reagente e a mesma quantidade no produto. Então, significa que aqui, a mesma quantidade de sódio que já é daqui, tem que estar daqui. Como eu vou fazer isso? Acertando os acertos. Então, o nome dessa matéria chama acertos de estequiométricos, que significa balanceamento dos coeficientes estequiométricos. Então, Na e O são os 2 elementos que eu tenho de cá. Se eu tenho Na e O desse lado, se vai formar um produto, então vai ter Na e O do outro. É como a gente vai fazer um bolo. Se você colocou farinha de trigo e ovo, quando formar o bolo, precisa ter farinha de trigo e ovo. Ele não vai sumir. Ele precisa estar lá. Então, vamos lá. Quantas moléculas eu tenho de Na? 1. Como a gente aprendeu lá. Aqui, quantas de oxigênio? 2. Aqui, o sódio tem quantas? 2. E o oxigênio? 1. Agora eu vou olhar a diferença que tem de um lado e do outro, dos elementos. Vamos olhar de um lado e do outro, qual é a diferença deles. Qual é o número que eu posso colocar? O único número que eu posso colocar para igualar esses elementos é esse número que vem atrás de todo o elemento. É o número que multiplica o elemento químico. Então, minha vassoura caindo. Vamos lá. Aqui, como aqui esse lado tem só 1 e desse lado tem 2,
Então, significa que o lado de cá precisa também ter 2. Então, sempre você vai arrumar do lado que tem menor. Então, aqui, qual número multiplicado por 1 que vai dar 2? 2. Então, atrás do sódio, você vai colocar o número 2. 2 vezes o 1, 2. Agora, eu tenho 2 moléculas de sódio e 2 moléculas de sódio. Um lado e o outro está igual. Agora, desse lado eu tenho 2 moléculas de oxigênio e desse lado eu tenho só uma molécula de oxigênio. Então, eu preciso igualar também. Como eu vou fazer? Vou do lado menor. Esse lado é 1 e esse lado é 2. Então, para mim igualar, eu preciso colocar o quê? Qual número multiplicado por 1 que vai dar 2? 2. Mas o problema é, quando se coloca um número atrás, ele multiplica a equação inteira. Então, ele vai multiplicar o sódio e vai multiplicar o oxigênio. Então, vamos lá. 2 vezes o 2, 4. 2 vezes o 1, 2. Ficou certo os acertos estequiométricos? Não, porque agora o sódio tem 4 e aqui tem 2. Então, eu vou ter que trocar. Qual número aqui continua sendo, retirando ele, vai continuar sendo 1. Qual número multiplicado por 1 que vai dar 4? 4. Então, 4 vezes o 1, 4. Então, agora ficou certo os nossos valores estequiométricos. Lembrando que quando se tem um sinal de mais e a seta, ele separa as equações. Então, esse 4 só vai multiplicar o sódio, porque tem mais. Então, mais significa que está começando outra equação. Então, ele não vai multiplicar o oxigênio. Então, quais são os acertos estequiométricos daqui? 4 e 2. Próximo exemplo. Nosso próximo exemplo, desse lado de cá, eu tenho hidrogênio e tenho nitrogênio. Do outro lado, eu também tenho que ter hidrogênio e nitrogênio. Vamos olhar agora a quantidade. Tenho 2 hidrogênios desse lado e 2 nitrogênios desse lado. Do outro lado, eu tenho 3 hidrogênios e 1 nitrogênio. O que eu tenho que fazer? Olhar de um lado e do outro para acertar esses acertos estequiométricos. Primeiro, vamos olhar o nitrogênio. Ou hidrogênio, né? Aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 3. Então, como não tem um número que multiplica por 3, então eu vou colocar o 2, que é o menor possível. Então, 2 vezes 2 é 4. Então, agora desse lado eu tenho 4 e desse lado eu tenho 3. Desse lado eu tenho 2 nitrogênios e do outro eu tenho só 1. Então, vou do lado que tem menor. Vamos lá. Aqui eu tenho só 1 e aqui eu tenho 2. Qual o número multiplicado por 1 que vai dar 2? 2. Então, 2 vezes o 1, 2. 2 vezes o 3, 6. Lembrando, esse valor que eu coloco atrás, ele multiplica a equação inteira. Então, ele vai multiplicar o nitrogênio e o hidrogênio. Como são duas letras maiúsculas, são elementos diferentes. Desse lado eu tenho 6 e desse lado eu tenho 4. Então, eu vou ter que apagar esse 2 e ele volta a ser 2. Ter 2. Então, agora, qual número multiplicado por 2 que vai dar 6? 3. 3 vezes 2, 6. Então, quais são os acertos estequiométricos daqui? 3. Aqui, como não tem nada, a gente pode colocar 1. 1 e 2. Esses são os nossos acertos estequiométricos. Próximo exemplo. O próximo exemplo, eu coloquei um entre parênteses para mostrar para vocês que pode dificultar. Então, aqui eu tenho vários elementos químicos. Aqui eu tenho o Ca, aqui eu tenho o oxigênio, o hidrogênio, eu tenho, o que mais? O fósforo, hidrogênio está aqui e o oxigênio está aqui. São os mesmos elementos químicos. Vamos do outro lado. Então, ele tem aqui também, tem que ter Ca, tem que ter oxigênio, hidrogênio e fósforo. Vamos olhar a quantidade que eu tenho de cada um.
tenho 1. Lembrando que está entre parênteses é o hidrogênio e o oxigênio. Então, os dois que está entre parênteses está sendo multiplicado por 2. Então, aqui eu tenho 2 moléculas de oxigênio. 2 mais 4, então 4, 5, 6. Então, eu tenho 6 moléculas de oxigênio. Hidrogênio, 2 vezes 1, 2. 2 mais 3, 3, 4, 5. Então, aqui eu tenho 5 moléculas de hidrogênio. E fósforo? Fósforo aqui eu tenho só uma. Vamos do outro lado. Aqui, Ca, eu tenho 3 moléculas de Ca. Fósforo. Fósforo eu tenho 2 vezes 1, 2. Oxigênio, 4 vezes 2, 8. Mais 1, 9. Hidrogênio. Hidrogênio, aqui eu tenho 2. Agora, olhando esses acertos estequiométricos, eu tenho que analisar um lado e um outro e descobrir o que eu tenho diferente. Vamos começar pelo Ca. Desse lado eu tenho 3 Ca, desse lado eu tenho só 1. Então, tenho que igualar. Então, qual número multiplicado por 1 que vai dar 3? 3. Aonde que eu tenho Ca? Não é aqui que eu tenho Ca? Lembrando que o mais separa as equações. Então, esse aqui é uma equação e esse aqui é outra equação. Então, vamos lá. Então, aqui eu coloco 3. Lembrando que ele vai multiplicar a equação inteira. Então, 3 vezes 1, 3. Lembrando que aqui, como está entre parênteses, aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 2. 3 vezes 2, 6. 6 mais 4, 6, 7, 8, 9, 10. 3 vezes 2, 6. 6 mais 3, 9. Então, multiplicamos tudo que está entre parênteses e o Ca. Mas arrumei o Ca. Aqui eu tenho 3 e desse lado eu tenho 3. Mas desse lado eu tenho 10 oxigênio e desse lado eu tenho só 9. Quando tiver uma equação com vários elementos químicos e o outro que tiver menos elementos químicos, então mexe o que tiver menos. Então aqui eu tenho oxigênio e aqui eu tenho oxigênio. Então utiliza onde que tem menos oxigênio, onde tem menos elementos. Aqui só tenho 2 e aqui eu tenho 3. Então coloca o 2 aqui. 2 vezes 2, 4. 4 hidrogênios. Mas desse lado eu tenho quantos? 9. Então, vamos colocar um que já vai alterar o hidrogênio. Então, 3 vezes 2, 6. 4 vezes 2, 8. 5 vezes 2, 10. Mas como aquele lado tem 9, 6 vezes 2, 12. Porque como o lado de cá eu preciso do oxigênio, que é 10, então vamos lá, vai passar. Então, 6 vezes 1, 6. 6, 4 vezes 2, 8. 8 mais 6, 14. 14. Do outro lado também preciso ter 14. Vamos lá, então, arrumar. Então, como eu tenho outro aqui, eu já coloquei esse aqui, vamos deixar ele, vamos mexer com o próximo. Então, aqui eu preciso ter 14 oxigênio. Então, como eu vou ter 14 oxigênio? Eu vou olhar pelo hidrogênio, lá é 12. Então, se eu colocar 2 vezes 3, 6. 6. 3 vezes 2, 6. 6 mais 6, 12. Então, 2 vezes o 3, 6. 3 vezes 2, 6. 6 mais 6, 12. Ficou a mesma quantidade de hidrogênio. E oxigênio? 2 vezes 1, 2. 2 vezes o 4, 8. Então, tenho 8 oxigênios de cá. 3 vezes 2, 6. 8 mais 6, 14. Então, agora, aqui o Ca ficou com 3 e o Ca de cá ficou com 3.
O oxigênio de cá ficou com 14 e aqui de 14. O hidrogênio com 12 e aqui com 12. O fósforo de cá com 2 e aqui com 2. Então, quais são os acertos estequiométricos daqui? Como não precisou mexer com esse, coloca o número 1. Então, os acertos estequiométricos daqui é o 3, 2, 1 e 6.